Pelo menos uma vez na vida você já se perguntou pra onde a gente vai depois que a gente morre? Pro inferno, pro céu, pra um limbo. Mas o que acontece antes de nascermos? Fomos selecionados e a vida é um prêmio? Hoje eu vou te contar um pouco sobre esse filme que foi vencedor do Festival Sundance com o melhor roteiro original. E te falar, eu já assisti esse filme mais de 4 vezes e todas as vezes eu chorei. Me fez querer parar de só existir e viver 9 Days. Oi, eu sou a Cat Hickman, eu tenho um canal no YouTube e no TikTok também, onde eu falo muito sobre música, cinema e coisas da minha... Curte, comenta esse vídeo, faz um comentário com uma sugestão de vídeo que eu sempre tô escutando vocês. Vamos voltar pro filme? Escrito e dirigido por Edson Oda, 9 Days se passa no pré-vida, onde nossas almas são selecionadas. Ou seja, nada é por acaso aqui nessa terra. Nossa personalidade, nosso jeito de agir na vida e escolhas é aqui feito no pré-vida. E quem escolhe essas almas é o seletor Will, um homem que já esteve vivo, mas isso não significa que a experiência dele foi boa. E todas essas almas que ele seleciona, ele cuida pro resto da vida acompanhando em uma telinha de TV. E uma das almas que ele cuida morreu. E ele tem que abrir um processo seletivo para escolher outra alma para ocupar este espacinho. Edson Oda é um recente diretor de longa que, pasmem, é brasileiro. O diretor paulista que nasceu em Mogi das Cruzes se mudou mais de 10 anos pra Califórnia para estudar cinema em USC. E nesse meio tempo ele ganhou um concurso para promover o filme Django Livre. E o prêmio era conhecer o próprio Quentin Tarantino. E adivinha? Ele ganhou. Quentin aconselhou Oda na essência do que significa fazer arte. Faça aquilo que só você pode fazer. E ele fez. Todo bom roteiro tem uma certa tristeza, sabe? Não importa se seja no luto, não importa se seja algo pequeno ou algo muito grandioso. No caso de Edson foi a solidão. Ele tinha acabado de mudar pra Califórnia e ele tava totalmente perdido porque ele tava sozinho. Ele tava sentindo muita falta de casa e de sua família. Foi daí que a ideia do pré-vida juntou e ele começou a fazer o roteiro deste belo filme. Com inspirações que abordam esse tema mais fora da caixinha, ele se inspirou em Wings of Life, Afterlife e Árvore da Vida, que são esses filmes mais louquinhos assim, sabe? Se você gostar de 9 Days, assista esses filmes que eu acho que você vai gostar. No processo ele começou a lembrar do tio dele, que ele se suicidou quando o Oda tinha 12 anos. O Will, por exemplo, que é o personagem principal, tem muito desse tio. Edson queria que cada ator se sentisse completamente entregue na essência do personagem. E isso envolveu longas horas de conversa sobre pra onde vamos, qual é o sentido da vida, como é que foi o pré-vida na cabeça dessa galerinha. Tanto é que o Oda e o Winston, que é o ator principal, eles ficaram 4 horas conversando. E depois dessa conversa, o Oda já tinha selecionado ele como ator principal. Não tinha jeito, era ele. O mais interessante na escolha do elenco é como ele é diverso. O Oda já dizia que em uma história que exemplifica a raça humana não faria sentido nenhum ter só homens brancos. Ser consciente é obrigatório. Pronto, o elenco já estava formado com Winston Dunk como principal, Zazie Beetz, Bill Skarsgård e Benedict Wong como personagens principais. E olha... que bela escolha, viu? O filme já começa mostrando a rotina do Will, que é ele anotando pontos interessantes que ele acha no dia a dia de quem ele selecionou, ou seja, um fofoqueiro. Eu acho muito interessante a escolha artística de como isso foi mostrado, que eu já falei pra vocês que era numa telinha. A casa em si é muitos anos 80 e 90, tanto é que a TV, você pensa que é uma TV 60 polegadas, não é, é uma TV de tubo. O Edson queria implementar alguma coisa da época dos anos 80 e 90, por isso que a casa tem toda essa estética anos 80 e 90. O Will seletor, ele já esteve vivo, porém ele faleceu nos anos 80 e 90, por isso que a casa tem mais essa estética, e isso tem fita cassete, tem um monte de coisas que é dessa época. O próximo personagem a aparecer é o Kill. Ele é o responsável por saber se o Will tá fazendo uma boa escolha daquela alminha. E eles têm uma relação muito próxima, mas nem tanto porque o Will, ele é muito fechado. E o Kill, ele é o oposto disso, ele é muito alegre, mas é porque também ele nunca esteve vivo, então ele nunca sentiu dores, ele nunca sentiu sensações tão fortes como era estar vivo e como é uma merda estar vivo na cabeça do Will, que ele não teve experiências muito boas em estar vivo. O problema é que quem morre é a Amanda, a alma preferida do Will. Ela era a única que, mesmo sem ter como, quando criança, ela sentia a presença de Will. Ele era meio que um amigo imaginário dela, sabe? A família perguntava quem era esse Will e ela falava que ele não aparecia, mas que ela sentia ele com ela o tempo todo. E a morte dela é uma morte muito suspeita, sabe? Se ela realmente se desviveu ou se foi realmente um acidente. E é aqui que o processo começa. Você está sendo considerada para a incrível oportunidade de viver. Se, após esse processo, você for selecionada, terá a chance de nascer em um ambiente frutífero, onde poderá nascer, se desenvolver e conquistar todas as coisas que você quer. Gostaria de ser considerado para a vaga? E nessa entrevista aparecem várias almas, mas só algumas são selecionadas. A primeira é a Maria, que é uma alma super sensível, uma querida, e ela fica um pouquinho apaixonada pelo Will. O Alexander, que é um cara tonto. Gente, não tem outra palavra para falar desse cara a não ser
tonto. O Mike, que é um artista nato e ele é um querido também. E o Kane, que é um cara totalmente centrado e com um senso de justiça invejável. Mas mais tarde, bem atrasadinha querida, chega a Emma, uma mulher simplesmente fora da curva, que deixa o Will sem palavras porque ele não consegue desvendar quem ela é. Acaba que ela também é selecionada e entra também pra lista dos possíveis candidatos para entrar para a vaga da vida. A seleção dura 9 dias, como o nome do filme, com pequenas tarefas como o que você faria em tal situação, pra eles anotarem o que eles veem também nas televisões, o que eles gostam, o que eles não gostam, esse tipo de coisa. Tanto é que em uma das TVs, do nada, do mais profundo nada, começa um cara a imitar o Zacarias. Eu não sei se eu falei, mas a perspectiva das TVs é muito interessante porque você acompanha o olhar da pessoa. Então o cara tá lá no stand-up de um cara imitando o Zacarias. E sem falar que o tonto do Alexander se mata de rir, né, com a imitação. Ele analisa todas as anotações do candidato, mas ele se incomoda muito com as anotações da Emma, porque ela anota simplesmente tudo que ela gosta. E ela gosta de tudo. Muito importante falar que quem passar, quem irá nascer, não irá se lembrar de nada dessa seleção, mas eles ainda serão as mesmas pessoas com as mesmas essências. É muito interessante como o Edson Wood conseguiu imprimir exatamente o que ele queria em cada um dos personagens. E ele fala que cada um dos personagens tem um pouco dele, menos a Emma. A Emma era o que ele queria ser. E a Emma, ela é a mais humana dos candidatos. Mesmo nunca estando viva, ela é muito especial. Ela é natural, ela é só ela, o que incomoda muito o Will. E ele não quer escolher alguém que seja sensível, ele não quer escolher alguém que seja uma presa pro mundo horrível que ele viveu, sabe? Ele quer alguém que revide, que vá bater. E é linda a sobreposição da construção dos dois personagens, sabe? Porque um quer muito saber sobre o outro, mas o outro ele não quer ser acessado, sabe? Ela no fundo ele quer. A Emma não entende o porquê do Will ser desse jeito, até que o Kill explica pra ela que ele era muito bom. Ele era bom demais pra esse mundo, que nem o Kill fala, ele tinha amor demais, mas ninguém andara esse amor. A cada vez que um deles é eliminado, o Will concede momentos pra eles viverem pela primeira vez, com tudo improvisado, o Will monta tudo. E é simplesmente as cenas mais lindas desse filme, sabe? Ver aquelas pessoas que nunca viveram, tendo a oportunidade de tocar em uma areia de praia, sabe? E eles ficam tão emocionados que você pensa, cara, por quê? Eu não aproveito a minha vida, sabe? Sendo que essas pessoas nunca tiveram a oportunidade de viver tudo que elas queriam. O Will é o personagem mais interessante desse filme. A gente se questiona o porquê ele é desse jeito e porquê de cada ação dele. Ele deixa a gente bem curioso, esse querido. Ele se abre pra uma das almas, ele fala com ela sobre o teatro, sobre como isso faz ele se sentir vivo. E ela pergunta pra ele se em algum momento ele queria reviver, mas ele fala que não, porque isso faria ele se sentir vivo de novo, e ele não quer isso. Gente, o cara ele é tão complexado com isso que ele evita passar até por holofotes. E mesmo ele selecionando essas almas, ele não consegue esquecer a Amanda. Ele revê filmagens antigas pra ver se tinha algum sinal de que ela era depressiva ou algo do tipo. Ele revê o acidente várias e várias vezes que ele não consegue superar a morte da Amanda. E daí o Will conhece outra seletora que conhecia a Amanda, a prima favorita da Amanda. E essa outra seletora conta o que realmente aconteceu com a Amanda, o que deixa o Will fora de si. Como é que ele nunca percebeu que a Amanda era daquele jeito, sabe? As pessoas vão reprovando e só sobra Emma e Kane. E ao mesmo tempo que a Emma, ela seria muito foda, especial pro mundo, ele quer muito que o Kane viva também, porque ele sabe que o Kane ele revidaria, sabe? Ele seria a justiça no mundo mesmo. E não é aquela justiça falha, não é aquela justiça má. Ele realmente é uma pessoa boa, ele só não consegue ver uma ruindade na frente dele que eu já acho horrível. Tanto é que tem uma cena que tá rolando um jantar, que é entre os dois e os seletores, e daí eles estão contando histórias, tipo, das coisas mais bizarras que eles já viram as almas fazerem na TV. E daí eles contam, ai, bafo, vômito, bosta. Aí o Kane pesa totalmente o clima e ele fala, então, eu vi 2 crianças que elas foram assassinadas pelo professor. Nossa, pesou o clima, né? E ele... Sim. Mais um querido também. O Will escolhe a alma selecionada e a alma reprovada faz o seu último pedido. E eu não vou falar qual é o último pedido, tá? Você vai ter que assistir esse filme. Porque de verdade é uma explosão de sentimentos, sabe? Você quer estar lá junto com aqueles atores. É muito lindo. Esse filme pra mim bateu diferente, senti tudo em dobro. É um filme que se garante na história. É uma história sólida e que envolve todos nós. Essa mitologia que ele quis trazer, se você pensar muito, se colocar no lugar da alma escolhida, é muito reconfortante a gente pensar que a gente não tá aqui à toa, sabe? Que alguém seleciona a gente a dedo para estar aqui nesse mundinho. Quando eu assisti esse filme pela primeira vez, eu assisti de formas ilegais, mas depois ele entrou na Amazon. Mas ele já saiu da Amazon também. E pra gravar esse vídeo eu tentei reassistir ele de formas ilegais e foi um pouco difícil, tá? Então
eu tive que o quê? Alugar ele no YouTube, mas foi tipo R$3,50 e vale muito a pena, tá? Gente, eu realmente só dei pinceladas nesse filme só pra vocês terem muita vontade de assistir eles e por favor assistam. E se a gente começasse a enxergar só o fato de estar vivo ser uma vitória, será que a gente daria valor para as coisas que não têm preço? Um beijo, tchau!